Olá, turma. Vamos iniciar mais uma aula, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês o slide da nossa disciplina. E a nossa disciplina de hoje é Prática e Pesquisa em Educação. O foco dessa disciplina, gente, é orientar vocês na elaboração das pesquisas que vocês farão, dos trabalhos científicos que vocês irão produzir. Estrutura, como é que eles são feitos, tá? Como é que é feito os levantamentos, tanto bibliográficos quanto os levantamentos de pesquisa de campo. Então, é basicamente orientar vocês na produção dos trabalhos, tanto aqueles trabalhos que vocês já conhecem, quanto aqueles que vocês ainda não conhecem e vão conhecer na disciplina de hoje. A nossa aula será Estrutura do Trabalho Científico. Os elementos do trabalho científico são pré-textual, textual e pós-textual, onde eu tenho nos elementos pré-textuais. Por exemplo, a capa, a contracapa, o resumo, o abstract, epígrafe, ficha catalográfica, agradecimentos, tá? Esses são alguns exemplos de elementos pré-textuais. É importante ressaltar que nos elementos pré-textuais, a contagem de páginas acontece. No entanto, ela não aparece na página. A numeração ela não vai aparecer, mas vai ser contado, com exceção da capa, tá? E da ficha catalográfica quando for necessário. Aí nós temos elemento textual, que são os elementos textuais são a parte do trabalho em si. O nome já está dizendo, é o texto do teu trabalho. Então, entra a introdução, o trabalho mesmo e a parte de conclusão. Elementos pós-textuais são referências, tá? Depois das referências, nós temos apêndices e anexos. Apêndices, minha produção. Anexos, produção de outras pessoas. Como, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa de campo, só que eu peguei essa pesquisa na internet. Ela vai lá em anexos. Agora, se eu estou fazendo uma pesquisa de campo e eu produzi ela, eu fiz as minhas perguntas, eu mesma, eu vou colocar isso lá em apêndices. Eu trouxe uma estruturazinha aqui para facilitar e explicar direitinho o que vem a ser cada um desses elementos. Então, nós temos, prestem atenção nas bordas. Aqui, tudo que está de borda em vermelho, vão observando, ó, a bordinha aqui em vermelho, ó, são elementos obrigatórios. As bordas verdes são dos elementos opcionais, que eu coloco se eu quiser ou não dentro do trabalho. O que está com a borda em amarelo são obrigatórios quando aplicáveis. Vou explicar no decorrer do trabalho. E os fundos na cor rosa são considerados elementos pré-textuais, fundos na cor azul, elementos textuais, e fundos na cor, nessa corzinha bem aqui, que é mais puxadinho para um lilazinho, são os elementos pós-textuais. Então, vamos lá. O que é que nós temos de elemento aqui que é obrigatório? Então, a capa sempre vai ser obrigatória. A folha de rosto, ou também conhecida como contracapa, é obrigatória. O que mais que é obrigatório? Resumo, abstract, a parte do sumário, introdução, desenvolvimento, conclusão e as referências. Todos esses aqui que estão com a borda em vermelho são elementos obrigatórios quando você vai fazer um trabalho. Aí vamos aqui para os que são opcionais, os que estão com a bordinha em verde. Nós temos a errata, a dedicatória, agradecimento, epígrafe, lista de símbolos, tá? Glossário, apêndice e anexo. Esses daqui você coloca se você quiser no seu trabalho. Você não é obrigado a colocar. Nenhum professor pode exigir isso de você, a não ser que a instituição tenha uma estrutura própria e nessa estrutura da instituição seja obrigatório. Se não, você não tem a obrigação de colocar esses elementos. E elementos obrigatórios, quando aplicáveis, são listas de ilustrações, listas de tabelas, listas de abreviaturas e siglas.
Por que que isso aqui é obrigatório quando aplicado? Porque muitos professores acabam exigindo, por exemplo, quando ele olha lá no trabalho LDB e o aluno não colocou o significado de LDB, ou então ele utilizou esse significado só uma vez. É incorreto? Não, não é incorreto. Você pode colocar lá na primeira página, LDB, Lei de Diretrizes e Bases, e no decorrer do restante do trabalho todinho, colocar só a sigla. Só o que acontece? Às vezes, uma pessoa leiga pega o teu trabalho e abre lá na página 30, por exemplo. Aí ele vai ver a sigla lá, né? LDB. Só que ele não vai saber o significado. Como é que ele vai saber esse significado? Ele vai lá para essa lista de abreviaturas e siglas, porque lá vai ter todas as abreviaturas e siglas que você utilizou no seu trabalho. A mesma coisa acontece quando você utiliza tabelas. Você vai especificar lá na lista de tabelas as tabelas que você utilizou, tá bom? Ou então, ilustrações. Quando você utiliza uma imagem, uma ilustração, você vai especificar que tipo de imagem e de ilustração é essa lá na sua lista de ilustrações. Tá ok? Vamos mais para frente. Nos elementos textuais, eu acabei de falar, né? Parte que antecede o texto com informações que ajudam na identificação e utilização do trabalho. Aí nós temos capa, folha de rosto, errata, folha de aprovação, isso para trabalhos de conclusão de curso, dedicatória, agradecimentos. Nós temos ainda epígrafe, resumo em português, o abstract, que é o resumo em inglês, tá? Listas de tabelas, listas de abreviaturas e siglas, lista de símbolos e sumário. Isso aqui também já é tudo do conhecimento de vocês. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses elementos. Na capa. A capa é um elemento obrigatório sobre o qual se imprimem as informações indispensáveis à sua identificação na seguinte ordem. O que é que vai vir na capa? Nome da instituição, nome dos autores ou do autor, título e subtítulo, se houver, local, né, a cidade, da instituição onde será apresentado o trabalho e o ano do trabalho. No caso de vocês, se vocês vão produzir um trabalho esse ano, o local que vocês colocam é Paulo Ramos e abaixo do nome Paulo Ramos, vocês colocam o ano do trabalho, que no caso seria 2021. Aqui eu trouxe um modelo de capa para facilitar a vida de vocês. Então, observe que aqui acima nós temos a parte onde vocês vão informar a instituição onde vocês estão estudando ou a instituição para a qual vocês estão fazendo este trabalho. O curso de vocês, aí vocês vão descendo aqui um pouquinho, vocês vão colocar o nome do autor do trabalho, se for individual, o nome de um, se for em duplo ou em trio, o nome dos demais, em ordem alfabética, lembrem disso. Aqui centralizado nós temos o título do trabalho, aqui eu coloquei o título de uma monografia, e abaixo tem o nome da cidade onde esse trabalho está sendo produzido e o ano. Prestem atenção. Eu moro em Marajá do Sena, mas eu estudo em Paulo Ramos. Eu estou fazendo meu trabalho lá no Marajá. Eu vou colocar Marajá ou eu vou colocar Paulo Ramos? Vocês têm que colocar a cidade onde vocês estudam, não a cidade onde vocês moram. Tá? Então, se vocês moram em Lago da Pedra, mas estão estudando em Paulo Ramos, a instituição de vocês é de Paulo Ramos, vocês vão colocar o nome Paulo Ramos 2021. Vamos continuando aqui. Elementos textuais. Parte em que é exposto o conteúdo do trabalho. Tá? Então, vem o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu acredito que eu já dei uma dica para vocês com relação à questão da introdução, mas isso é apenas uma dica, não é uma obrigação por parte de vocês. Quando eu falo uma dica, eu falo no sentido de que eu sempre recomendo que os meus alunos façam a introdução só depois que eles finalizam o trabalho. Por quê? Porque eu acredito que seja impossível, de certa forma, produzir uma introdução sem que o trabalho esteja pronto. Porque quando eu finalizo meu trabalho, é que eu sei tudo que eu contemplei nele, tá bom? Aí aqui vem o desenvolvimento, que é o trabalho em si, e vem a conclusão, que são as observações de vocês
sobre o trabalho que vocês produziram. Vamos lá, o que é uma introdução? Introdução, o que é uma introdução? O que colocar na introdução? Como iniciar a redação de uma introdução? Como é que eu inicio? Uma introdução curta significa que esteja errada ou fraca? Vamos lá. Apresentar o tema a ser desenvolvido com muita clareza e de maneira panorâmica. Tomem cuidado com as introduções que vocês vão produzir. Não façam introduções extremamente exageradas. Vamos focar o quê? Em no máximo 2 páginas de introdução. Mais do que isso é exagero. Mais do que isso deixa quem vai estar lendo o trabalho de vocês cansado. E, de certa forma, essa pessoa pode ficar sem interesse na leitura do trabalho de vocês. O texto, o tema de vocês deve ser bem definido, deve ser um tema que não seja muito abrangente, que vocês possam especificar de certa forma, deixando ele mais específico, o trabalho fica mais fácil de ser produzido e vocês têm que ser claros, tá certo? Na produção do trabalho de vocês. Dentro da introdução, vocês devem contextualizar o problema do trabalho, a interrogação, o porquê de vocês terem produzido aquele trabalho, o que é que vocês vão responder dentro do trabalho de vocês e os objetivos que vocês definiram para o trabalho. O desenvolvimento é a parte principal do texto, tá? E é dividido em capítulos, seções ou subseções. Lembrem que os capítulos principais vêm todos com a letra maiúscula, tá? As seções e as subseções, ou os subtítulos, ou os subcapítulos, a primeira palavra, a primeira letra vem em maiúsculo, o restante vem em minúsculo. Contém a descrição pormenorizada do assunto, é a fundamentação teórica, tá? De vocês vão se fundamentar e vão produzir o trabalho. Dentro tem materiais e métodos, tá? O material e método. E dentro do trabalho também vem os resultados e as discussões. Resultados das pesquisas que vocês fizeram, sejam elas bibliográficas ou sejam elas pesquisas de campo. A conclusão é o momento em que o autor se posiciona como indivíduo que conhece o tema. Então, você produziu o seu trabalho, você tem domínio, você tem conhecimento para concluí-lo. Síntese interpretativa dos principais argumentos expostos no desenvolvimento. Então, eu argumentei durante todo o meu trabalho e eu vou fazer a exposição dessa argumentação de forma sintética lá no final. Desfecho do trabalho. O estudo alcançou os objetivos? Vocês vão dizer lá se vocês conseguiram alcançar ou não. Responder o problema da pesquisa? Vocês também vão colocar lá no final se vocês conseguiram responder esse problema ou não. Deve-se apontar as possíveis contribuições do trabalho. Visão sistêmica, não olhar apenas a árvore, mas a floresta como um todo. Isso é fundamental. Enxergar além do pensamento do autor, ter também as concepções de vocês com relação ao trabalho. Não é só eu concordar ou discordar, é eu ter minha opinião formada. Independente se eu vou, como eu disse anteriormente, concordar ou não com o autor. Isso tem que ser baseado no meu pensamento, tá? Eu concordo que os alunos, vamos supor, que as salas multisseriadas funcionam. Há pessoas que concordam que sim, assim como há profissionais, professores que concordam que não. Isso é visão. Você tem a sua. E você tem que respeitar também a visão dos colegas quando eles estão preparando os trabalhos deles. Concluir apenas o que foi apresentado no trabalho, então eu vou colocar lá na minha conclusão só o que eu abordei no meu trabalho. Eu não vou fugir do que eu desenvolvi no trabalho. Criticidade e criatividade. Outra coisa muito importante que vocês têm que ter atenção é para a questão também do tamanho da conclusão de vocês. Não façam conclusões muito extensas, porque assim como a introdução, a conclusão também pode se tornar cansativa. No máximo também 2 páginas. Vamos para os elementos pós-textuais. Parte que sucede, que vem depois, né, do texto e complementa o trabalho. Nós temos as referências. Apesar de serem elementos pós-textuais, elas são obrigatórias. Eu jamais vou fazer um trabalho científico e esquecer de colocar meu referencial, tá? Tudo que você pesquisou, que você citou
no trabalho, você vai referenciar lá no final do mesmo. Constitui uma lista ordenada dos documentos citados no texto. Por que é ordenada? Porque é em ordem alfabética. Glossário é um elemento opcional, eu coloco se eu quiser. Consiste em uma lista em ordem alfabética de palavras ou expressões técnicas usadas no texto, acompanhada das respectivas definições. Apêndice, elemento opcional, texto ou documento elaborado pelo autor que irá complementar o texto principal. Continuando, anexos, elemento também opcional, texto ou documento não elaborado pelo autor que serve de fundamentação, comprovação ou ilustração. Apêndices e anexos são identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e respectivos títulos. Exemplo aqui, ó, apêndice A e o título do apêndice. Vamos lá. Pode ser apêndice A ou apêndice 1, tanto faz. No apêndice A, vamos supor que tu vai colocar lá pesquisa aplicada com professores. Essa poderia vir a ser o título. Apêndice B, pesquisa aplicada com alunos, ou pesquisa de campo aplicada com alunos. Esse é um outro exemplo de título. Anexo A e anexo B. Lá no anexo A, eu poderia colocar imagem da sala de aula. Essa imagem não foi eu que tirei a foto, eu peguei de um outro professor, ou eu tinha imagem dessa escola na internet. A mesma coisa em anexo B. Eu vou colocar o título de algo que eu peguei na internet, ou que eu peguei de algum outro colega que eu não fiz, tá? Aí vamos para uma coisa que é uma dúvida também muito grande para a maioria das pessoas que vão produzir os trabalhos, que se chama a parte de formatação. Então, para eu formatar o meu trabalho, eu tenho que obedecer algumas regras, alguns critérios que também estão lá na ABNT. Primeiro, a fonte do meu trabalho, ela só vai poder ser Times, New Roman ou Arial. O tamanho dessa fonte vai variar do que eu vou produzir. Quando eu coloco texto em si, a fonte é 12. Mas quando eu faço uma citação recuada, a fonte vai ser 10. Margens. Vamos lá. A margem esquerda e a margem superior, ela tem 3 centímetros, tá? Já a margem inferior e a direita, ela tem 2 centímetros. E isso daqui vocês podem formatar lá na parte de formatação do trabalho de vocês. Tem uma parte específica lá no Word que vai ter esse espaço para que vocês coloquem isso. Paragrafação para o texto justificada e com recuo de 1,5 centímetro na primeira linha. Então, todo o parágrafo de vocês vai ter o recuo de 1,5. Espacejamento, 1,5 entre as linhas, exceto se para as citações de mais de 3 linhas, que devem ser digitadas em espaço simples. Então, todo o meu trabalho vai ter espaço 1,5. Agora, quando eu chego nas citações, o espaço é simples. Tabela deve ser padronizada de acordo com o IBGE, tá? A identificação deve aparecer acima da mesma, precedida da palavra designativa, seguida do número de ordem do texto, travessão e título específico. Deve-se indicar a fonte na parte inferior, mesmo que seja o próprio autor. Então, tabela 1. Vamos lá, você pode colocar nessa tabela 1 a pergunta que você fez na pesquisa de campo. E bem embaixo da tabela, vocês vão colocar a fonte. Quem é a fonte? O próprio autor, no caso, vocês. Não se preocupem que essa parte de formatação, que pode estar parecendo difícil aqui, como eu estou falando de forma bem sintética, no decorrer das aulas vocês vão entender que eu vou explicar como é que ela funciona em cada tipo de trabalho. E para finalizar a nossa aula de hoje, vocês terão uma atividadezinha que é apenas uma pergunta. Então vamos lá. Vamos ver como anda a sua capacidade de produção. Vamos ver como é que anda a capacidade de vocês de produzir. Faça uma pesquisa livre na internet sobre a revolução científica e transcreva em 5 linhas como você contextualiza a ciência neste século. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar em qualquer site, em qualquer livro, em qualquer revista, isso é a critério de vocês, sobre o que vem a ser, o que é revolução científica. A partir desta pesquisa, vocês vão produzir apenas 5 linhas, tá?
No mínimo 5. Quem quiser produzir mais, tudo bem, não tem problema, mas vocês têm que fazer pelo menos 5 linhas, explicando como é que vocês vislumbram, como é que vocês enxergam, baseada na leitura, como é que anda a ciência no nosso século atual, no século XXI. Por exemplo, se vocês observam, vamos trazer para a realidade de vocês, que os alunos das graduações, eles produzem de verdade, ou eles só copiam e colam, tá? Se os alunos da graduação estão tendo dificuldade ou não na produção, entendeu? Se a ciência de hoje realmente é levada em conta, se a gente faz realmente leitura, se a gente pesquisa, se a gente respeita a visão dos pensadores, é mais ou menos nesse sentido, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.